Tem gente que ganha 3 mil e sobra dinheiro. Tem gente que ganha 15 mil e não sobra nada. A diferença não está na conta bancária. Está num comportamento invisível que se repete todo santo mês, em qualquer faixa de renda. E o mais irônico, quanto mais você tenta se controlar, mais esse padrão se disfarça de decisão consciente. Eu vou te mostrar o que é isso, como ele se esconde, e o momento exato em que ele age sobre você. Você ganha mais esse ano do que ganhava há 5 anos. Bem mais. E ainda assim, no dia 28, a conta está do mesmo jeito que estava quando você ganhava metade disso. Isso não é coincidência acontecendo 2, 3, 10 vezes seguidas. Porque não importa quanto você ganhe, sobra sempre a mesma coisa. A resposta óbvia seria você gasta mal. Mas pensa comigo, você já cortou gastos, já fez planilha, já parou de comprar besteira. E mesmo assim, o padrão volta, só que agora com números maiores. Isso significa uma coisa desconfortável. O problema nunca esteve no quanto entra. Existe um comportamento que se repete automaticamente toda vez que o dinheiro chega, não importa se são 2 mil ou 20 mil. Ele ajusta o gasto para igualar a entrada, quase como se tivesse um limite invisível programado. E se esse limite existe, ele não apareceu do nada. E se eu te disser que gente que ganha 10 vezes mais que você trava exatamente igual, talvez você esteja pensando, esse limite invisível é porque eu ainda não ganho o suficiente. Só que isso não fecha a conta. Tem gente que ganha 10, 20 vezes mais que você e vive exatamente na mesma sensação de aperto. Herdeiro que torra a herança em poucos anos. Atleta que se aposenta milionário e declara falência antes dos 40. Executivo com salário de 6 dígitos, vivendo no limite do cartão. Então o que resolve? Se nem ganhar mais resolve. Aqui está a virada que ninguém te conta. O bloqueio não escala junto com o salário. Ele não mora na conta bancária. Mora numa crença. E crença não fica maior ou menor dependendo de quanto dinheiro passa por ela. Ela simplesmente reajusta o comportamento para se manter verdadeira. Se a crença diz, eu não sou alguém que guarda dinheiro, não importa se entram 1000 ou 1 milhão, o comportamento vai trabalhar para provar que a crença está certa. E se o bloqueio não é sobre quantia, ele é sobre uma ideia fixa sobre quem você é. De onde vem uma ideia dessas? Se você já sentiu isso na pele, deixa um like. Ajuda o vídeo a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. Ninguém nasce achando que não merece. Isso tem origem, e ela é mais próxima do que parece. Você não nasceu achando que não merece dinheiro. Ninguém nasce assim. Isso foi instalado. Provavelmente antes dos 10 anos de idade, numa mesa de jantar, numa discussão sobre conta atrasada, numa frase solta que um adulto disse sem pensar 2 vezes. Dinheiro não é fácil pra gente. Quem tem muito dinheiro é porque fez alguma coisa errada. Não fica sonhando alto. Isso não é pra nós. Você ouviu isso uma vez? Provavelmente não. Você ouviu isso dezenas de vezes, ao longo de anos, até parar de ouvir, porque virou parte do cenário, não uma opinião que alguém tinha. De onde veio isso se eu nunca escolhi pensar assim? Aqui está o ponto. Você não escolheu. Uma criança não escolhe as crenças que absorve. Ela só absorve. E o que foi absorvido sem escolha, sem debate, sem questionamento, vira regra automática. Não uma opinião que você pode pesar prós e contras. Uma regra que roda em segundo plano o tempo todo, sem pedir permissão. Isso explica a origem, mas não explica ainda como ela age hoje, agora, nas suas decisões financeiras dessa semana. E é exatamente aí que fica mais estranho. Aquela regra de infância não ficou guardada. Ela está ativa agora na sua próxima decisão. Aqui está o teste. Presta atenção, porque isso provavelmente já aconteceu com você essa semana. O salário cai. E nas primeiras 48 horas, sem nem parar para pensar, você já resolveu uma pendência. Comprou algo que estava precisando, ajudou alguém, pagou algo adiantado.
Nada disso parece errado na hora. Cada decisão, isolada, faz sentido. Ou então, surge uma oportunidade boa demais. Um projeto, uma proposta, um aumento. E uma parte sua já está inventando o motivo pelo qual não vai dar certo, antes mesmo de tentar. Eu faço isso? Onde isso aparece na minha vida hoje? Isso é a crença em ação. Não é fraqueza, não é falta de disciplina. Não é sou ruim com dinheiro. É um comportamento programado décadas atrás sendo executado agora, na velocidade de um reflexo. Mais rápido do que você consegue pensar. Espera. Por que estou fazendo isso? E o mais estranho, você pode ter todo o conhecimento financeiro do mundo, saber exatamente o que deveria fazer, e mesmo assim repetir o padrão. Porque conhecimento não é o que está em jogo aqui. Se não é falta de conhecimento, o que é? Aqui está o que ninguém te conta. Força de vontade nem chega a entrar nessa equação. Você já tentou se controlar. Já jurou que dessa vez seria diferente. Já leu o livro, fez curso, jurou de pé junto que ia mudar. E mesmo assim, o padrão volta. Se eu já tento tanto, por que continua igual? Aqui está o motivo, e é mais simples e mais frustrante do que parece. Decisões financeiras, principalmente as pequenas, do dia a dia, se formam em frações de segundo, num circuito cerebral que nem passa pelo pensamento racional. A parte do cérebro responsável por pensar antes de agir só é ativada depois que a decisão já foi tomada. Isso significa que você não está perdendo a batalha da força de vontade. Você não está nem sendo chamado para ela. A decisão já aconteceu antes do seu eu racional ter a chance de opinar. Por isso, tentar mais forte nunca funciona. Você está reforçando um músculo que não é o que está no comando. Então, se não é força de vontade, o que realmente muda esse circuito? Se essa parte fez sentido, compartilha com alguém que também trabalha duro e sente que o dinheiro nunca fica. Pode ser exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir hoje. Tem uma pergunta parada no fundo disso tudo, e ela é mais simples e mais incômoda do que parece. Existe uma pergunta que quase ninguém se faz sobre dinheiro. Não porque seja complicada. É simples demais, quase boba, e por isso ninguém para encarar ela de verdade. A pergunta é: eu mereço isso? Existe uma pergunta que eu nunca me fiz sobre isso? Provavelmente essa. E a resposta automática, silenciosa, instantânea, nunca dita em voz alta, quase sempre é não. Não porque você acredite conscientemente que não merece, mas porque, lá no fundo, onde mora a crença que veio da infância, ainda existe uma versão sua que aprendeu que dinheiro em excesso não é seguro, não é coisa de gente como a gente, ou vem com um preço que você não quer pagar. Aqui está o motivo pelo qual isso é tão importante. Você pode ter todas as estratégias certas, todo o esforço do mundo. Mas se por baixo existe um eu não mereço rodando, o comportamento vai sempre trabalhar para manter esse não verdadeiro. Vai sabotar de um jeito que nem parece sabotagem. Vai parecer azar, imprevisto. Não deu certo dessa vez. Se essa pergunta está no comando, como você muda a resposta dela? Existe uma forma de mudar essa resposta automática. E ela não passa pela razão. Aqui está o problema com a maioria das tentativas de mudar a mentalidade. Elas tentam convencer a parte racional do cérebro. E a gente já viu que a decisão nem passa por ali. Como eu mudo uma crença que nem sei que decidi ter? A resposta é: você não convence essa crença com lógica. Você a substitui com repetição. No estado certo, no tempo certo. Existem dois detalhes que fazem toda a diferença aqui. Primeiro, o estado. Um cérebro em estado de alerta total, trabalhando, discutindo, decidindo, filtra quase tudo que entra, porque está em modo de defesa. Mas um cérebro relaxado, no momento antes de dormir ou logo ao acordar, baixa essa guarda. É por isso que práticas de repetição funcionam melhor nesses dois momentos do dia, e não no meio da correria. Segundo detalhe, ainda mais importante, o tempo verbal.
O subconsciente não distingue bem "vou merecer" de uma promessa vazia, porque promessa futura mantém a crença antiga intacta, só empurra ela para depois. O que muda o padrão é a afirmação no presente, como se já fosse fato. Eu mereço, eu tenho controle sobre o meu dinheiro, o dinheiro que entra fica comigo. Não como desejo, como descrição do que já é. Isso não é mágica, e não some seus problemas reais da noite para o dia. É repetição, no momento certo, reescrevendo uma frase que foi instalada há décadas sem seu consentimento. E a pergunta que resta não é se isso funciona, é como saber que funcionou de verdade. Isso é processo, não interruptor. E o sinal de que está dando certo é mais sutil do que parece. Como eu sei que funcionou? Não é quando você sente diferente. Sentir bem é fácil de simular, dura um dia e não muda nada na prática. O sinal real é outro. Você vai notar que parou de fazer aquilo que fazia sem pensar, o gasto no minuto em que o salário cai, a desculpa automática para recusar a oportunidade boa demais, e não vai ter sido por força de vontade. Vai simplesmente não ter acontecido. Você vai perceber depois, olhando para trás, que a situação de sempre apareceu e dessa vez o padrão antigo não teve a mesma força. Esse é o teste. Não é como você se sente hoje à noite. É como você se comporta na próxima vez que o gatilho aparecer. E aqui está o que ninguém te conta sobre esse processo. A crença que você carrega sobre dinheiro é só uma entre várias que rodam em segundo plano, decidindo por você antes de você perceber que teve escolha. Essa foi a primeira. Tem outras, sobre o merecimento, sobre relacionamento, sobre o próprio tempo que você tem de vida. E elas seguem exatamente a mesma lógica que a gente acabou de destravar aqui. Se esse vídeo abriu alguma coisa em você, curte, compartilha e segue o canal. Tem mais crenças escondidas como essa pra gente destravar juntos.